A paz, Senhor Jesus. Nós sabemos que tudo tem um fim, inclusive o deserto, ele possui um tempo para que esse período de provação ele acabe. De maneira nenhuma nós entramos nesse deserto sem que Deus ele saiba o momento correto de nos tirar. Deus ele sabe sim, existe um tempo. Então, na hora certa, Deus ele vai pôr um ponto final nessa provação. Ela é necessária, por mais que doa, por mais que seja um momento de angústia, às vezes até vem o desespero, até aprendermos a entender e a crer, sobretudo, no poder de Deus. É bem complicado. Mas o que vem a ser o fim? Né? Qual é o fim para esse deserto? Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, lá no versículo 13, o último versículo do livro de Daniel, o Senhor diz para ele: tu, porém, vai até o fim. Daniel ele vivia uma situação de cativeiro. Ele não estava na sua terra natal, que era Israel. Ele estava na Babilônia, esteve ali durante um bom período, talvez a maior parte da sua vida. E segundo achados arqueológicos, ele provavelmente morreu e foi sepultado na Babilônia, especificamente em Suzã, uma cidade que fazia parte do Império Babilônico. Mas quando Deus ele vira para Daniel e diz: tu, porém, vai até o fim, e depois ele faz uma promessa, porque assim tu descansarás na tua herança. É claro que dentro da nossa visão limitada e humana, poderíamos pensar que o fim de Daniel, né, o fim dessa trajetória seria ele voltar para a terra de origem dele. E isso não veio acontecer. No caso de Daniel, esse não era o fim que Deus tinha prometido. E com certeza ele tinha entendido isso. O povo de Israel, sim, voltou para a terra de Israel, para o lugar deles, mas só que Daniel ele permaneceu na Babilônia e o fim dele foi ali. O fim dele, o propósito de Deus para a vida dele era aquele. Mas é interessante essa expressão: tu, porém, vai até o fim. Porque o que vem a ser esse fim? Quantas vezes nós estabelecemos, nós determinamos um fim no deserto? Em algum momento, eu coloquei datas. Eu falei: olha, se passar de um ano, eu não quero mais lutar. Então, o fim que eu determinei, em algum momento do meu deserto, foi de um ano. Às vezes nós determinamos o fim, né? Eu já ouvi gente que fala assim: chegar até o final do ano e não houver a restauração, eu tô fora. Então determina que até dezembro será o fim. Então nós temos essa mania, podemos dizer assim, de determinar o fim do deserto. Ou de tentar ver o que possivelmente seria esse fim. Não no sentido de determinismo, mas de repente no sentido de previsão, né? Vamos lá, olha, se ele acabar com a amante, pronto, é o fim do meu deserto, porque aquela amante ali, se ela sair do emprego que ela está trabalhando, é o fim do meu deserto, porque foi o trabalho dela que levou à separação. Quando ele voltar, ou ela voltar para a casa dos pais e largar a casa do amante, da amante, vai ser o início do fim do deserto, porque isso é um processo que eu acho que seja necessário. Quando ele ficar doente, então nós determinamos, fazemos previsões, né, de qual que será o fim. Determinamos e às vezes fazemos previsões. Mas a verdade é, meus irmãos, que nós não sabemos de nada. O Senhor ele não diz para Daniel qual é o fim. Ele diz: tu, porém, vai até o fim. Deus sabe qual é o fim? Claro que ele sabe. Deus ele sabe todas as coisas. Então ele sabe quando que será o fim. E aqui o mais importante não é sabermos quando será o fim, mas entendermos o que é necessário para chegarmos a ele. E isso é o mais importante. Porque nem todo mundo vai até o fim. Nem todo mundo consegue completar essa jornada para receber a promessa. Havia uma promessa: tu, porém, vai até o fim, porque descansará na tua herança. Havia uma promessa de Deus para Daniel e há uma promessa de Deus para as nossas vidas, do cumprimento daquilo que seria o galardão, né? A recompensa de ir até o final. Só que é cansativo. Uma coisa é você sair de casa sabendo que você vai fazer uma viagem, que você vai para algum lugar. Então você sabe quantas horas que vai ser, o que você tem que levar. O teu psicológico ele vai dentro disso. Imagina só, aqui no Rio, eu sei que em muitos lugares acontece isso também. Na época de final do ano ou na época de carnaval, o pessoal que mora na região metropolitana do Rio pega uma rodovia que tem aqui
e vai para a região dos lagos. Muitas pessoas vão para a região dos lagos. Então, assim, é uma viagem que às vezes ela se torna imprevisível, porque normalmente, dependendo do lugar para onde você vai, é uma viagem normalmente de 2h30, em média. Mas no final do ano, ou no período do carnaval, é impossível você saber que hora que tu vai chegar. É uma viagem de 2h30, mas só que nesse período, 2h30 é o tempo que se faz para atravessar a ponte Rio-Niterói, que é um trajeto pequeno dessa viagem inteira. Eu diria que ali na ponte Rio-Niterói é mais ou menos 1/3 da viagem, de quem sai daqui de onde eu moro. E aí a viagem toda acaba sendo umas 5 horas, 6 horas, dependendo até mais, porque tá tudo parado, então a gente não tem ideia. E se tem uma coisa que é complicada é você entrar dentro de um carro, de um ônibus, do que quer que seja e não saber quando que tu vai chegar. Isso é um problema, né? Imagina só que você tá nessa viagem, dentro de um ônibus, e você não tá sozinho, não tá sozinha, ainda tem crianças, né? E as crianças ficam perguntando, né? Quando que vai chegar? Eu fui a última vez com o Emanuel para lá, para a região dos lagos, e não tinha congestionamento, não tinha nada. De 10 em 10 minutos ele perguntava se estava chegando. Parecia o burrinho do Shrek. Já chegamos, né? Do desenho. Toda hora ele perguntava se já estava chegando. Então imagina, o deserto é a mesma coisa. Quando que o papai vai voltar? Quando que a mamãe vai voltar? Quando que o Senhor vai restaurar? O que se fala numa situação dessa? Não tem o que falar. A gente fala assim, ó, espera no Senhor, vamos aguardar, já vai acontecer. A gente vai tentando amenizar. Então o texto ele diz isso, tu porém vai até o fim. Existe um trajeto, existe um tempo, existe um propósito, existe uma série de coisas que não estão no nosso domínio, não estão ao nosso alcance também, no que se refere às informações. Mas existe um tempo determinado, sim. Existe, sim, um fim para esse deserto. E isso, de certa forma, consola e nos encoraja. Porque se tem uma coisa que pode trazer muita desesperança, é a informação mentirosa que o inimigo tenta colocar. De que o deserto não tem fim. De que o Senhor não vai nos tirar do deserto. Ele vai, sim. Existe, sim, um fim. E existe, após esse final, uma promessa. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.